Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para mais uma leitura e partilha do Evangelho. O Evangelho de hoje é de Mateus 5, de 13 a 16. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louve o vosso Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, dessa terça-feira, o Senhor nos leva a nos questionarmos qual é a nossa função nessa terra. Para que nós viemos? E ele começa dizendo àqueles discípulos: Vós sois o sal da terra. E a mesma coisa o Senhor diz para cada um de nós: vós sois o sal da terra. E quando o Senhor nos diz que nós somos o sal da terra, Ele quer dizer que nós temos uma finalidade, nós temos um projeto, nós viemos para cá com um propósito. E é isso que o Senhor está nos dizendo. E aí, como comparativo, Ele diz para os discípulos, tendo esse propósito de ser o sal da terra, se esse sal perder o sabor, para que serve? É a mesma coisa eu e você, quando nós temos uma perspectiva e de repente nós somos frustrados e nós ficamos perdidos, nós começamos a nos questionar, o que nós estamos fazendo, nós ficamos sem saber, sem ter norte, sem saber para onde ir. E é isso que o Senhor está nos alertando hoje. Mais do que os nossos propósitos, do que os nossos sonhos, o Senhor está nos falando que como pessoas de Deus, como discípulos dele, nós somos o sal da terra. E aí Ele está nos chamando a atenção que nós não podemos perder o nosso sabor. Porque se nós perdermos o nosso sabor, para que nós vamos servir? Todo aquele que perde o seu sabor, o Senhor está dizendo que perde o seu norte, que perde a sua direção, não serve para nada, só para ser pisado, o Senhor está dizendo. Então nós precisamos pedir nesse dia de hoje, pedir esse Espírito Santo, que venha nos reavivar, que venha nos direcionar, que venha colocar em nós essa certeza de que nós somos o sal da terra, de que nós temos uma finalidade, que nós temos um propósito de Deus aqui. E aí Ele vem nos falar também, como Ele falava para aqueles discípulos: vós sois a luz do mundo. E uma luz não pode ficar escondida, não se esconde uma cidade construída sobre um monte. Da mesma forma, Ele diz que não se acende uma vela para colocar embaixo da mesa, ou para ser encoberta, mas uma vela se acende para iluminar toda a casa. E é essa a nossa função enquanto discípulos do Senhor, enquanto servos do Senhor, é sermos sal, é darmos sabor uns à vida dos outros, e é sermos luz, iluminarmos. Então que o Espírito Santo hoje nos redirecione, nos anime, nos faça ter de novo esse sabor, desejar de novo ter essa luz, que é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós viemos, é esse o propósito de Deus para cada um de nós, sermos sal e luz, darmos sabor às vidas um dos outros, a nossa vida e a vida um dos outros, e sermos luz um para com os outros. E aqui o Senhor não está nos falando de pregar a sua palavra, de propagar a sua palavra somente, Ele está nos falando de testemunho. De testemunho. O testemunho fala mais do que palavras. E ninguém esconde um testemunho, assim como ninguém esconde uma cidade iluminada ou sitiada sobre um monte. Então possamos lembrar nesse dia que nós somos sal e luz, e não podemos ficar escondidos ou desejarmos nos esconder. Não, se nós somos sal e luz, nós precisamos sair para dar sabor e para iluminar uns aos outros. E que nesse dia possamos fazer isso, possamos dar sabor à nossa vida e à vida de quem nós encontrarmos. Sermos luz para nós e para o outro. E não é qualquer luz, mas é a luz do Senhor, porque é o Senhor que nos ensina e que nos fala isso hoje. Que Ele não nos tornou sal e nos tornou luz para perdermos o nosso sabor, para querermos nos esconder. Não. Que o Espírito Santo nos faça sair, desejarmos nesse dia, iluminarmos
abraçarmos aquilo que o Senhor nos enviou, para aquilo que o Senhor nos criou. Queremos ser esse propósito de Deus na nossa vida e na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.